Bom dia, esse é um podcast do estúdio Associação Médica Goiás, AMG, alavancado pela Faculdade de Medicina da UFG, Academia de Medicina, Comissão Estadual do Ensino Médico de Goiás e Associação Médica de Goiás. Aqui recebendo hoje o professor Alcindo Neto, que é médico especialista em pneumologia, professor da Universidade do Paraná e é conselheiro federal pelo Estado do Paraná. E autor de resoluções importantes aí para o médico brasileiro e a população brasileira. E ele hoje dirige o DECIP, que é o Departamento de Ciência e Pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Os Conselhos Federal, na década de 50, ele veio com três missões básicas, né? Regulamentar o ato médico, promover judicância sobre complicadores do ato médico, e o esquema cartorial, reconhecer documentos médicos, né? Certificado de formatura, quando ele se torna médico, ele tem que reconhecer no Conselho de Medicina, no passado pegar a carteirinha verde, segundo, registrar o seu RQF, sua especialidade médica, ele tem um modelo cartorial. Essas são as linhas básicas. Nos últimos anos, o modelo conselhial entendeu que o conselho é também a casa do médico. E o que norteia o ato médico é a ciência. Já dizia Hipócrates, a medicina é a arte, a ciência de prevenir e curar. Então, o norte tem que ser a ciência. Aquilo que não tem a ciência como evento definidor, não se deve praticar, nem no formato clínico, nem cirúrgico, que é um experimento. Então, o Conselho de Medicina, o modelo conselhial, tem seguido a linha de investir energia e eventualmente, parte financeira na questão acadêmica, na questão científica, para dar respaldo até para as resoluções do Conselho de Medicina. Então, o DECIP vem nessa linha, né? Exatamente dessa conotação que é preciso cuidar da parte acadêmica. Então, hoje aqui recebendo o professor Alcindo Neto, que vai nos falar, já que ele é o presidente, o gerente, o coordenador, né, o preceptor do DECIP, do Conselho Federal de Medicina. Nós queremos que o seu DECIP seja cada vez maior, mais forte e respeitado como deve ser. Sozinho, muito obrigado pela presença. A casa é sua. Obrigado, professor Valdemar. É importante divulgar esse aspecto do Conselho Federal de Medicina mesmo. O Departamento de Ciência e Pesquisa ele está funcionando aproximadamente há um ano e pouco, né? E ele tem três funções importantes dentro da estrutura do Conselho Federal de Medicina. A primeira vertente é o assessoramento técnico-científico, tanto das diretorias do CFM, quanto dos nossos representantes nas instâncias governamentais decisórias, como o Conitec, Anvisa, CoSaúde, que são aquelas instâncias que definem e decidem medicamentos, incorporações, procedimentos dentro do Sistema Único de Saúde. E também assessorando as diretorias nas respostas, né? Porque o CFM é instado muitas vezes sobre algumas questões que envolvam a ciência, e nós produzimos material técnico-científico para fundamentar as respostas e as decisões. A segunda vertente é aquela de uma nova atribuição que nos foi dada com a promulgação da Lei do Ato Médico, que é a declaração de não experimentalidade de procedimentos médicos. O que isso significa? É feita uma pesquisa sobre uma nova intervenção cirúrgica, um novo acesso cirúrgico ou uma nova modalidade terapêutica, excluindo-se aí medicamentos, e que é pesquisada ao longo do tempo e chega um determinado momento de maturidade científica ou não maturidade científica em que este procedimento ou essa terapia ela deve ser declarada não experimental. E essa declaração de não experimentalidade ela é feita pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é importante saber, né? E a declaração de não experimentalidade, que é feita através de resolução,
ela proporciona que aquela terapêutica ou aquele procedimento seja, então, realizado amplamente por todos os médicos, com as devidas capacitações e técnicas, naturalmente, e também publicizadas. Então, esse é um aspecto importante. Existe uma comissão específica dentro do DECIP, que é a Comissão de Novos Procedimentos e Terapias, que faz essa análise científica das evidências. Existe regras muito claras de como isso é feito, que estão descritas na Resolução 2428 de 2025, e aí segue-se um padrão internacional de reconhecimento de terapias até a declaração de não experimentalidade ou a declaração de que aquele procedimento ainda é experimental. E a terceira vertente, professor Valdemar, é fazer pesquisa, né? Então, nós temos no DECIP duas linhas de pesquisa principais. A primeira é a saúde do médico, né? Claro que o Conselho Federal de Medicina tem que pesquisar os seus médicos, os médicos brasileiros. Então, há pesquisas em relação à saúde do médico, saúde do residente, saúde da médica mulher e também sobre educação e ensino médico. Então, nesta terceira vertente, nós fazemos ou participamos de pesquisa pura, seja ela clínica, epidemiológica ou ecológica, e gerando conhecimento que deve ser utilizado a favor dos médicos, né? Por exemplo, explicar por que médico tem que ter uma carga horária diferenciada, por que ele tem que ter um piso salarial, como é a saúde do médico durante a graduação, durante a residência, durante a sua vida, enfim, vários dados aí inferenciais que são produzidos. Então, hoje, professor Valdemar, o DECIP está trabalhando assim. Claro que o CFM sempre se moveu suas respostas pela ciência, mas um departamento específico que congregue e articule entre os demais setores do Conselho Federal de Medicina, que é o DECIP, tem um pouco mais de um ano, estamos aí em franca expansão. O doutor passou algumas questões aqui, professor, que ele gostaria que a gente discutisse um pouco. Tá. O DECIP que o senhor toma conta, como é a atuação diária dele? O que acontece por lá? Ok. Olha, o DECIP recebe todas essas informações que a gente comentou das três vertentes, né? Nós temos um corpo de funcionários e pesquisadores que produzem dois documentos importantes no âmbito do DECIP. O primeiro é uma nota científica. A nota científica é feita por uma pesquisadora em que faz o levantamento de todos os artigos científicos e conhecimentos, não só artigos científicos, né, mas também outras informações, como efeitos adversos, como registros de ensaios clínicos randomizados, e traz essas informações na estrutura de uma pergunta estruturada, que nós chamamos uma pergunta PICO. E aí, essa nota científica ela vai orientar um grupo de conselheiros que tem experiência com pesquisa, né, que é uma comissão administrativa, que vai, então, ou relatar uma resposta específica ou produzir um relatório técnico específico. Esse relatório técnico específico que o senhor fala, o senhor poderia me dar um exemplo dele? Porque, vamos comentar assim, o senhor entende muito bem o que acontece ali todo dia. E o médico que está chegando, um novato, e ele é apresentado ao DECIP, o que o DECIP faz para aquele médico que está ali, que quer fazer parte ou que quer entender como funciona? É que o DECIP ele não tem uma ação direta no médico, né? A ação dele é indireta, porque ele produz o conhecimento técnico que vai alicerçar políticas e decisões do conselho e das normas que serão aplicadas ao médico. Tá? O conselho em si, ele influencia para a melhoria da qualidade do médico?
Certamente, certamente. Não só do médico, mas da saúde Da pública. saúde pública em geral, É, da medicina. exatamente. Porque quando a gente se posiciona, por exemplo, na incorporação de um novo medicamento dentro do Sistema Único de Saúde, existe um representante do CFM que vai ser orientado tecnicamente para votar a favor ou votar contra se não for algo que tem efetivamente uma eficácia comprovada. Igual, por exemplo, se a gente for falar das novidades que estão vindo de medicamento, principalmente na parte de emagrecimento, tá vindo muita coisa nova. É que medicamento não. Não é medicamento. Não é medicamento, é procedimento, é técnica procedimental. São técnicas cirúrgicas. Não é só cirúrgica, medicamentos, eles são avaliados no âmbito da Anvisa. Entendi. Tá? Aprovação de novos medicamentos. Procedimentos são aqueles que podem utilizar determinados medicamentos ou podem utilizar técnicas diferentes ou tecnologias diferentes. Por exemplo, aí que foi aprovado agora recentemente, o plasma rico em plaquetas. Né? O que seria o plasma rico em plaquetas? O plasma rico em plaquetas é um centrifugado do sangue do próprio paciente, onde você concentra plaquetas e outras substâncias que tem ali no sangue e eles favorecem a resposta inflamatória local. Tá? O uso da inteligência artificial é discutida lá dentro? É discutida, mas a inteligência artificial ela perpassa todos os setores, né? Existe um setor de inteligência artificial. O senhor já conheceu ou já ouviu falar do hospital na China que é 90% controlada por inteligência artificial e robôs? Sim, já ouvimos falar assim. Tem vários hospitais sendo automatizados nesse sentido, né? Eu nunca vi. Tenho curiosidade de ver como funciona, né? Pela curiosidade de saber como funciona. O senhor acha que isso é viável aqui no Brasil? Hoje? Hoje. Não. Não, porque o Brasil ele proíbe a inteligência artificial autônoma, né? Não está liberada por falta de evidências científicas e até softwares que são LLMs, na verdade, né? LLMs que são validadas para qualquer tipo de autonomia. Então, no Brasil hoje nós não temos nem alcance, nem regulação e nem LLMs que possam funcionar, ou seja, permitido funcionar de forma autônoma. Né? Então, aqui ainda a LLM tem que ser chancelada por um humano, por um médico. Ainda está muito novo. Sim. Está muito novo. Então, tem que esperar crescer um pouco mais essa criança para entender. Eu acho que aqui a gente mexe muito com inteligência artificial, porque inteligência artificial está na vida das pessoas desde a década, desde os anos de 70 e alguma coisa, só que hoje popularizou. Essa é a verdade. Hoje, o senhor comentou, estão em todos os setores. E é um medo que as pessoas têm de serem substituídas por. E as pessoas ainda não entenderam que é uma ferramenta para ser usada e não uma substituição. Uhum. Isso é algo que vem acontecendo, a gente encontra debate sobre. Normalmente vêm os doutores aqui, eu sempre faço a pergunta sobre inteligência artificial e eles comparam muito com a robótica. A robótica veio, mas vai substituir os médicos. Não, é um auxílio. Então tudo isso assim acaba tendo uma evolução positiva. O senhor, lá onde o senhor toma conta dos cuidados que o senhor tem, e ontem também falamos um pouco sobre as faculdades do Brasil de medicina, o senhor acha que os ensinos hoje da faculdade de medicina estão preparando os médicos para o futuro de amanhã e não do de hoje? Eu acho que elas não estão preparando nem para hoje. Para ontem não pode, né? A resposta não pode ser para ontem. Eu acho que elas não estão preparando nem os estudantes para hoje, quanto mais pensando no amanhã. Tá? Eu acho que a gente tem um sistema de ensino e de absorção da tecnologia dentro da prática médica, que ela é feita na ponta e não na base. Né? Então, isso é um problema sério, porque a tecnologia está aí,
os LMs estão aí, a IA, apesar de ser muito antiga, mas assim, ela teve o seu processo de maturação, né? Primeiro você descobriu os transformers, depois você descobriu a nuvem, depois você descobriu não, você entendeu a aprendizagem, você entendeu os RAGs, para depois chegar num programa, numa LLM, numa máquina de linguagem utilizando a IA, que utiliza o conjunto dessas ferramentas, né? Então, a maturação está hoje, mas ninguém está ensinando hoje como usar a inteligência artificial. E eu discordo só uma coisa do seu ponto de vista. Eu acho que a IA não vai substituir o médico, mas ela vai mudar a forma como o médico trabalha. E isso tem que estar muito claro para o médico. Isso não vai ter uma medicina igual. Sim. Igual você não tinha medicina 20 anos atrás, ela é totalmente diferente da de Sim. hoje. A de 70, 80 anos atrás, que o pessoal vivia até os 25, hoje tem gente vivendo aos 120 aí, de alguma forma. E em questão dos ensinos, por que as faculdades hoje não estão conseguindo preparar o médico para hoje? Bom, é uma pergunta complexa e não tem uma resposta simples, tá? Mas deixa eu fazer uma referência ao que você falou anteriormente. A questão não é que a medicina não se modifica, ela sempre se modificou e sempre vai se modificar. A questão é a agudeza da modificação. Então, por exemplo, eu demorei 20 anos dentro da minha área, que é a pneumologia, para absorver vários procedimentos novos, né? Agora, tanto a LLM quanto a telemedicina, elas vieram numa velocidade tão grande, tão grande. Então, não se trata de não mudar a medicina, mas assim, da rapidez. E aí eu volto para sua pergunta. Talvez isso é um dos motivos. Quando você tem um aparelho formador que ele é movido por uma diretriz curricular que é renovada a cada 10 anos, e essa diretriz curricular é a base do currículo e deve ser baseado nela os projetos pedagógicos de curso, você tem um gap de tempo. Então depende muito da visão e da vontade da própria faculdade de fazer essa atualização. E tem tanta coisa que talvez eles não se deem conta. Mas assim, a diretriz curricular de medicina mudou agora, esse ano passado, né? E foi colocado inteligência artificial, telemedicina. Nós vamos esperar 10 anos para mudar de novo. Então, assim, esse sistema de diretriz curricular que movimenta um PPC e que depois vai apresentar para o aluno da ponta, ele não é um movimento único e interessante, porque quem deve pautar o ensino é o hoje. Então, se hoje eu tenho a IA, eu não preciso esperar a DCN mudar. Eu já tenho que ter isso instrumentalizado para os médicos. Porque o problema e o perigo da IA não é o seu uso, é o seu uso incorreto. Certo, concordo. E, querendo ou não, de vez em quando eu brinco com a IA, eu faço, uso 3, 4 diferentes, faço a mesma pergunta, tenho modelos de respostas diferentes. Claro, todas elas vão chegar no mesmo resultado, porque 1 mais 1 sempre vai ser 2. Coisas assim são mais fáceis, mas olhando para a medicina não é 1 mais 1 é 2. Né? Então, às vezes, a interpretação de uma pode ser muito diferente da outra. Isso levar a casos que não... Você não pode só depender da IA. Você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta. Se eu te der um martelo, o senhor não saber usar, o senhor não constrói uma casa. Sim. Não vai. Então, a IA, a melhor referência que eu tenho dela é isso. Eu pergunto dos cursos porque eu vejo muito as faculdades. E eu vejo pelo olhar do estudante. Então eu vejo a grade, eu vejo o que eles estão estudando e modificou muito. Você tem a saúde da família, você tem a saúde da mulher, você tem agora entrando a parte de tecnologia, mas
aí existe uma barreira, que eu acho que é uma barreira de geração. Essa geração nova não sabe mexer com tecnologia. Igual eu sei, igual o senhor sabe. Porque eles nasceram já com toda a tecnologia para eles. Então essa geração que está vindo agora já nasce com a inteligência artificial para eles. Na nossa época, às vezes, a gente ainda tinha que buscar nas enciclopédias, nas bibliotecas, a resposta. Hoje já é tudo muito rápido. Hoje o que é popular agora não é popular daqui 2 semanas. Uhum. E isso para a faculdade deve ser muito difícil. Porque como é que você se mantém em cima do tópico principal? Querendo ou não, a grade curricular tem que ser mantida, tem que ser feita. É difícil aumentar matérias ali para que seja aprendido na hora. Essa dificuldade, dessa velocidade da informação atrapalha ou mais ajuda? Olha, não sei te dizer, porque são os dois, ela pode atrapalhar como ela pode ajudar, depende da forma como você usa, né? Vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, prefiro chegar num restaurante que tem um menu de 10 opções do que aqueles menus que tem 55. Então nós somos dois. Que se eu for e o menu for só uma página, eu já tô feliz ali. Exatamente, né? Agora, 55, você tem que escolher isso. Então, assim, nesse sentido, muita informação é ruim. Agora, se eu tenho uma restrição alimentar muito grande, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso, quanto mais opções eu tenho no menu, mais fácil encontrar o que eu gosto. Então, assim, é uma face difícil. Agora, o seu comentário é muito interessante, né? Faz a gente pensar. E é verdade, a nossa geração viu, quer dizer, não sei se a sua, mas a minha, pelo menos, viu acho que não, acho que eu sou mais velho. Não. Por exemplo, você viu o celular nascer? Quando Então. eu nasci, eu sou de 89. Então, você é bem mais novo que eu. Amém. Brincadeiras à parte. Quando eu nasci, a gente tinha aquele tijorola, que era Não, mas celular, não é essa transição que eu tô falando. A transição é o seguinte, quando não existia nenhum celular. Tá. Então, Do 0 para 1. Do zero. Então, eu vivi a época em que eu era ativado no hospital com um bip, com um pager, não existia celular, tá? Ou no telefone, tá? E aí eu vi o celular nascer. Nasceu como que era? O sistema TLS, o sistema CLS. Então, essa coisa de construir o celular do nada para o que a gente tem hoje, eu vivi. Então, eu entendo essa transição. A transição da internet eu também vivi. Essa eu já vivi. Eu também vivi essa transição, mas não viveu não. Sabe por quê? Você já acessou a internet por telefone? Você fala internet de escada? Sim. Então. Eu nasci numa era onde a gente não tinha internet no Brasil. A gente não tinha internet no Brasil e ela veio pela internet de escada, que você tinha que esperar até meia-noite, porque senão a sua casa derrubava a sua internet puxando o telefone da linha. Isso, exatamente. Esta fase, né? Isso. Só que talvez eu era um pouquinho mais velho, você já era mais novo. Eu tava assim, o senhor já sabia o que era, eu estava aprendendo o quê? Isso, exatamente. Então, por que eu tô falando isso? Porque essa geração atual, e aí eu respondendo a sua pergunta, ela não passou pelo processo para se chegar na tecnologia. Como eu disse, hoje a coisa é muito rápida, né? Só que também, será que o ensino médio, o ensino básico, eles estão contando essa história? Porque eu acho que não, entendeu? Porque você tem razão. Se você nasce numa geração que já tem IA, já tem celular, já tem tecnologia, mas você utiliza ela como se fosse um sentido do corpo, um apêndice, entender como ela funciona,
é ruim. Então, eu acho que isso tem que ser lá atrás, não na graduação. A graduação, a tecnologia já existe, mas olha, ela veio de tal lugar, ela veio dessa forma, esse é o histórico de formação, e hoje eu tenho isso. Como é que eu vou usar? Uhum. Se não for assim, fica difícil mesmo. O senhor lembra na sua época às vezes, ensino médio, ensino fundamental, o senhor estudou tecnologia? Aulas de computação? Estudei. Na minha época também tinha. Estudei. Era parte do curso. Não eram todas as escolas que tinham, né? Foram algumas escolas que eu passei que tinham. E foi muito interessante, porque você aprendia a usar, né? Você aprendia não só a ligar o computador, mas você aprendia a usar o computador. E hoje em dia, eu não vejo mais tecnologia sendo ensinada. É verdade. As pessoas sabem usar porque a criança copia o pai usando o celular desde os 1 ano e pouco de idade, e ali ele vai para um tablet, depois ele vai às vezes para um notebook, mas assim vai. Mas a escola fala que tem tecnologia, ensinando inteligência artificial, mas falta o que o senhor comentou, falta a história da tecnologia. Exato. Porque não adianta eu ensinar você a mexer num aparelho de robótica se você não sabe nem o básico de ligar o aparelho. E de resolver problemas também, né? E de resolver um problema que aparecer ali. Se dá um problema no computador, se não é coisa muito avançada, eu sei resolver. Se eu não souber resolver, eu sei para quem ligar. Perfeito, isso mesmo. Né? Então, o problema será resolvido. E hoje o que eu vejo, doutor, eu mexo com tecnologia desde que eu gosto disso. E hoje eu vejo dificuldade de pessoas com 25, às vezes 28, às vezes até 30 anos, que não tem a organização da caixa de e-mail. E não sabe o tanto que isso é importante. Sim. Mas também tem o oposto, né? Também você tem aqueles alunos que nem eu sei como, eles estão com um tablet na sala de aula, de repente você vê, já está tudo anotado, tudo esquematizado, tudo coisas assim. Na próxima aula ele já tem. Exatamente. Então, assim, tem uma outra questão também. Será que nós estamos conseguindo lidar também com esta geração que sabe muito de tecnologia? Tem a parte que não sabe, é verdade, mas como é que a gente vai lidar, eu principalmente mais antigo, como é que a gente vai lidar com essa geração que não adianta mais você dar uma aulinha, porque ela já tem tudo esquematizado, montado, ela usa IA, ela pode até não saber usar, não saber o motivo, ou não saber a história, mas ela sabe usar. Sim. E ela usa e a gente tem que acompanhar isso. Então, é uma discussão muito grande, porque também é lógico, não é só o aluno, o estudante de medicina, não é só a geração, não é só a escola, mas é o professor também. Envolve todo mundo. Todo mundo. Envolve todo mundo, assim. Eu acabei fugindo um pouco do tópico. Não, tá bom, tá bom. Tranquila. Acaba sendo Conversa boa, a gente vai. A gente vai. E, bem, o senhor lá como chama? DECIP. No DECIP. É um conselho, todo mundo tá ali, são aprovadas as coisas, são às vezes aprovam, às vezes não se aprovam. Hoje o senhor está trabalhando em que no DECIP? Existe alguma coisa que o senhor está tentando aprovar? Tem alguma coisa que o senhor pode falar? Nós estamos trabalhando hoje num projeto de pesquisa de saúde do médico, né, que está em processo de aprovação, que vai ser uma coorte de 75 mil médicos, que vai mostrar inferencialmente a saúde do médico e a jornada do médico ao longo da sua vida. O senhor falou um negócio que eu lembrei. Eu tenho um amigo em São Paulo, um aluno em São Paulo, que ele está fazendo essa pesquisa. Ele criou sozinho, aluno de administração, 20 e poucos anos. Ele criou sozinho um aplicativo para analisar a saúde mental dos médicos em um hospital. Ele não entendia nada do que ele estava fazendo. Ele não sabia de nada do que ele estava fazendo. E ele criou esse aplicativo em 3, 4 meses. Usando inteligência artificial. Naquela história toda que, do nada, um aluno aprendeu e foi fazer. E ele levou isso para dentro do hospital. E o que ele viu de médicos
que iam para o aplicativo, às vezes, contar os dias bons e ruins, ele chorava. Porque ele falava assim, eu nunca imaginei que fosse tão difícil assim. Então, se ele, na pequena pesquisa dele, conseguiu ver isso, qual o resultado que o senhor imagina para a pesquisa do tamanho que o senhor está pensando? Olha, o que a gente já tem de ideia é que o próprio aluno de medicina na graduação já tem uma carga de doenças mentais enorme, né? Ele já é mais, faz abuso de drogas e de álcool mais do que a população comum, tem distúrbios do sono, maior prevalência de depressão, ele entra na residência, no mercado de trabalho, né, com as incertezas de hoje, né? Porque hoje tem médico procurando emprego. Não é igual antes que você já saía empregado, né? E o emprego que tem que pagar a bolsa dele, pagar o empréstimo dele que ele fez para se formar médico. Então, eu imagino que nós vamos ter resultados que a saúde do médico como categoria profissional, ela é muito pior que a população geral. Posso ser um pouco advogado do diabo? Uhum. Mas toda essa pressão que o aluno sente quando está na faculdade de medicina não é porque, às vezes, o ensino médio forçou ele, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E ele entra nessa graduação onde você já não vai ter emprego, você já não vai ter emprego, você tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tudo isso não é uma carga a mais em cima. Hoje em dia a gente fala que 18 anos ainda é uma criança, ainda é um adolescente, em cima de um adolescente assim? Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Porque quando cai a ficha de que hoje não basta só ter o diploma e ser médico, mas que você tem que se diferenciar, numa geração que já gosta de se diferenciar, que já tem rede social, certamente a pressão e a carga psicológica é maior. Eu vejo aqui. Eu lido muito com os alunos de medicina, às vezes vêm aqui, a gente grava os podcasts aqui com eles, e eu sento para conversar com eles e acabo vendo isso. Eles falam, pô, eles têm a aparência de 22, 23, 24 anos, mas algumas atitudes ainda são de uma idade mais nova. Então, todos eles falam, tá difícil, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue fazer aquilo, a gente só estuda. Eu entendo, eu também só estudei, o senhor também só estudou, mas não tinha esse peso, essa pressão. Claro, não, você vai ser médico, salvou a família. Né? O senhor conseguiu salvar a família da pobreza sendo médico. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia você tem muitos alunos formando em medicina todo ano, cada 6 anos aí o pessoal se forma, e não tem espaço para todo mundo. E quando tem espaço, às vezes não é um espaço salubre. Que é onde a gente vê muita gente. Eu tenho uma amiga que ela formou na Argentina, fez o processo e veio para o Brasil. E ela se assusta, porque ela vai para um cais, ela vai para uma UPA e fala, às vezes não tem água. Sim. E, nossa, isso deve ser difícil demais, porque você estudou na faculdade, que vamos dizer assim, foi caro. Tudo ali é muito caro. Para faltar água, para você às vezes beber ou dar para um paciente, tomar um remédio. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, isso é difícil demais. É uma situação bem complicada. Mas bem, doutor, nosso tempo, eu vou só passar a palavra para o senhor, só para o senhor encerrar. Tá bom. Encerra para a gente, por favor, deixar o senhor continuar seu dia. Tá. Bom, agradeço aí a esse blog, acho que foram questões muito importantes que a gente discutiu aqui, de que refletem diretamente ou indiretamente na vida do médico, mas principalmente na vida da sociedade aí que precisa ter a tecnologia ao seu lado, né, a ciência ao seu lado e ter as melhores terapias. Então, agradeço e ficamos aí à disposição para responder outras perguntas e voltar em outras ocasiões. Por favor, o senhor é muito bem-vindo aqui. O senhor pegou um frio, tá? Goiânia não faz frio. Eu sou do sul. Isso aqui é um frio que tá todo goiano congelado, tá? O goiano não sai de casa nesse frio.
Então, assim, agradeço em nome da Associação Médica, em nome do Dr. Valdemar, que está acompanhando com a gente no centro cirúrgico. Tá lá agora, por isso que ele não está aqui com a gente. E obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Fiquem bem.